Tá? O Romeu Benítez, paraguaio, também procurado pelo Goiás, ficou muito próximo de fechar com o Verdão, 21 anos de idade, no Atlético Paranaense acabou sumindo nos últimos jogos. Né? A última atuação dele aconteceu no dia 8 de maio, na Copa Sul-Americana, e a última vez que ele ficou no banco foi no dia 30 de maio ainda, também na Copa Sul-Americana, contra o Sportivo Ameliano. 7 jogos nesse ano, 1 gol marcado. Tá? Não acho que o Romeu Benítez vá ser a solução ofensiva do Goiás, mas seria uma contratação, por exemplo, que eu não faria as duas, tá? Eu não contrataria o Matheus Gonçalves do Vitória e o Romeu Benítez não, tá? Porque aí seria 2 reservas. O Goiás precisa de um nome além, precisa de um cara melhor. Mas para ser opções alternativas, né, o Goiás que está assim muito atento nestas duas beiradas, tanto na ponta esquerda quanto também na ponta direita, acho que o Romeu Benítez poderia entrar nesta lista. Uma atualização do Mídia Esmeraldino, um abraço para o Wagner Leonardo. Assim que deu a notícia, né, que o Romeu Benítez não seria contratado, ele afirmou o seguinte, que o jogador não fechou as portas para o Goiás, topava sim uma transferência futura. Ele não deixou o Atlético Paranaense, onde o Goiás já estava certo com o Furacão para o empréstimo, porque a irmã dele tem um problema, a síndrome de Down, então assim, para ela mudar de cidade, ela ainda estava passando por alguns problemas também de saúde, para ela sair de Curitiba e vir para Goiânia, seria uma logística muito difícil, né, muito delicada para a família naquele momento. Agora, pelo que eu vi no Instagram, enfim, do Romeu Benítez, né, óbvio que não tem tudo ali, mas parece que ela está melhor, então não seria nenhum absurdo a gente pensar em uma contratação dele nesta janela de transferências. O Goiás também pode oferecer um suporte, né, para a família, enfim, não é fácil, né, a primeira vez que o Romeu Benítez está saindo do futebol paraguaio, então pô, o cara nasceu lá, viveu a vida toda, tem uma irmã, né, nessa condição, então precisa de um cuidado maior, né, com os estrangeiros, com os gringos. Então por isso que muitas das vezes o jogador não dá certo, porque não é que não deu certo, o cara chega aqui, tem essa pressão, mesmo recebendo um salário maior, ele acaba às vezes preferindo voltar para o seu país de origem e ter um conforto maior. Tá? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre esse jogador, muito bom de bola, tem contrato longo no Furacão, foi comprado do Guarani do Paraguai do ano passado, no ano passado, né, melhor dizendo, onde ele marcou 8 gols e deu 6 assistências, um jogador de muita velocidade também, bate bem na bola, tem uma boa finalização colocada, de média distância também. Eu gosto do Romeu Benítez, acho que para uma realidade de Série B seria um empréstimo muito bom, tanto para o Goiás, quanto para o jogador, quanto também para o Furacão, e eu pensaria em um contrato até mesmo de 1 ano e meio. Enfim, vamos ficar atentos sobre esse jogador, se ele voltar a ser procurado, eu volto a falar com vocês. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o novo reforço do Goiás para a sequência da Série B, que é o atacante Rildo, jogador de 24 anos de idade, não é aquele ex-Corinthians, Ponte Preta, é outro Rildo, né, revelado nas categorias de base do Grêmio, passou também pelo São Paulo e que hoje pertence ao Santa Clara, clube que estava na segunda divisão do Campeonato Português, está de volta também à primeira divisão para a próxima temporada, e o Rildo tem contrato por lá até junho de 2027. Porém, estava emprestado ao Juventude, onde vinha jogando a Série A do Campeonato Brasileiro, 18 partidas neste ano com 1 gol marcado ainda no Campeonato Gaúcho. No Brasileirão foram 6 aparições, esse nome que está assim fechado com a diretoria alviverde, deve chegar em Goiânia já nos próximos dias para assinar o contrato. Segundo declarações, né, da imprensa gaúcha, o Rildo não atingiu as expectativas lá no Juventude, por isso não vinha ganhando espaço. No Campeonato Brasileiro, em 6 jogos que ele participou, todos entrando no segundo tempo, a última atuação dele aconteceu contra o Red Bull Bragantino, 6 minutos. Contra o Vasco ficou no banco, não jogou, e na última partida contra o Palmeiras nem sequer foi relacionado. Então ele deve rescindir esse seu contrato no Juventude e acertar com o Goiás até o final do Campeonato Brasileiro da Série B ou até o final do ano que vem. Eu estou ainda atento, buscando informação a respeito desse assunto. Fato é que o Goiás está interessado em jogadores por mais tempo, né? A não ser, por exemplo, só um contrato de 6 meses ou algo nesse sentido. Eu faria um teste também com o Rildo nesta Série B do Brasileirão. Acho sim uma boa contratação, tá? Não é um jogador assim fora da curva, um Mauro Mendes, um Thiago Galhardo ou um Rossi, mas é um jogador que para a realidade de segunda divisão agrega sim. Ele jogou, por exemplo, a Série B em 2022 com a camisa do Bahia, foram 15 jogos naquele ano, 2 gols marcados e 3 assistências. Também pelo Brasil de Pelotas teve uma rápida passagem na Série B de 2021, lembro de alguns jogos também do Rildo, e é sempre um jogador muito agudo, na ponta esquerda, na ponta direita. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação
do Rildo na Série B que ele fez pelo Bahia em 2022, preenchido pelos dois lados, né? Tanto pela esquerda quanto também pela direita. Dos lances que eu assisti dele, lembro também com a camisa do Grêmio, do Brasil de Pelotas, ele jogava mais pela esquerda com uma característica semelhante à do Wellington. A diferença é que o Rildo ele é destro, 1,78 m de altura. Geralmente são jogadas pelo lado esquerdo, cortando para dentro, ou buscando, por exemplo, a linha de fundo para um cruzamento, até que bate bem na bola com a perna esquerda. O Rildo, ele tem sim a característica de drible, de partir para cima, de puxar contra-ataque, algo que está faltando nesse elenco do Goiás, na Série B do Campeonato Brasileiro, e acho que é uma contratação que agrega, porque é um setor onde o Goiás não tem grandes opções. Não acho que o Rildo tenha que ser a única alternativa, tá? Porque o Goiás ele precisa de um nome melhor, até mesmo mais caro, enfim, para chamar essa responsabilidade. Mas para disputar com ele, com esse outro reforço que chegar, o Goiás vai contratar no mínimo 2 pontas, tá? Posso garantir para vocês esta informação para a sequência do Campeonato Brasileiro. Então o Rildo é esse jogador, tá? Que o Goiás precisa sim. Esse cara que pode fazer também essa função caindo pelo meio. Você pode observar que nos últimos jogos o Zanardi gosta de colocar, por exemplo, um dos pontas mais centralizado. O Wellington fez muito isso contra o Coritiba e conseguiu algumas tabelas ali pelo lado direito. O Rildo também pode fazer isso, jogou bem assim também com o Renato Gaúcho lá no Grêmio, e é um jogador de boa qualidade técnica, de drible curto, de partir para cima, de tentar finalizações em direção ao gol. Não é um jogador de muitos gols, então não espero isso do Rildo também para a sequência do Campeonato Brasileiro, mas que vai dar mais qualidade para o ataque, para puxar contra-ataque, também para manter mais essa posse de bola no ataque do que, por exemplo, o Paulo Baia ou o Brenner Colano, ou até mesmo o Pedrinho e o Alejandro, né, os dois garotos da base que vinham jogando com muito maior frequência. O Rildo é melhor do que eles. Sobre a sua carreira, ele começa ainda nas categorias de base do Grêmio, ali em 2020, onde ele teve a primeira chance como profissional. Foram 4 jogos naquele ano. Passou também pelo Sub-15, Sub-17 do São Paulo. No Grêmio, a temporada com maior destaque foi em 2022, no começo do Campeonato Gaúcho, com 12 jogos, 1 gol marcado e 1 assistência. 2021, como eu falei, foi emprestado ao Brasil de Pelotas, onde realiza 18 partidas com 1 gol marcado, já tendo a primeira experiência na Série B. Pelo Bahia também conseguiu acesso em 2022, foram 15 jogos naquele ano, com 2 gols e 3 assistências. Pegando só a última Série B que ele fez, lá pelo Bahia, ele entrou em campo justamente, né, todas as vezes, 15 vezes, né, que ele jogou, né, pelo Bahia, 2 gols e 3 assistências, e ele foi titular em 10 dos 15 jogos. Até pensei que o Bahia compraria o Rildo para 2023, mas acabou não acontecendo. Em Portugal ele foi bem, né? Apesar do rebaixamento do Santa Clara na temporada 22-23, ele marcou 5 gols em 27 jogos, e no Portimonense, onde estava no ano passado, né, até o final desse... Aliás, entre julho e dezembro do ano passado, pelo Portimonense, 2 gols e 1 assistência em 15 aparições antes desse empréstimo ao Juventude. Gosto do Rildo, acho que é uma contratação para agregar sim dentro do elenco do Goiás, mas eu espero pelo menos mais um jogador com essa mesma característica, só que mais experiente, mais caro, um nome que possa de fato chamar a responsabilidade para a Série B. O Rildo é um bom jogador, acredito que será titular dentro desse elenco do Goiás, mas precisa de pelo menos mais um. Pode deixar a sua opinião também sobre esse assunto.